O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Mais uma aula e é uma alegria saber que você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigada pelos seus recadinhos. Eu amo ler os seus recadinhos, muito obrigada. Como eu sempre falo para vocês, eu leio esses recadinhos, estou ali no canal umas 3, 4 vezes por dia e antes de dormir eu tenho que entrar de novo e olhar para ver se tem algum recadinho novo. Muito obrigada, a gente valoriza muito aí, né? O seu recadinho, a gente fica muito feliz, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui no nosso canal, por ser inscrito também, que Deus te abençoe muito, obrigada por assistir as nossas aulas. E hoje nós já estamos na aula de número 6, o número 7, né, diretor? Esqueci de botar isso, número 7, aula de número 7. O amigo ouve a voz do Papai do Céu. Nossa, gente, número 7, já estamos chegando no final do ano, que rápido, né? Quase no final do trimestre já. Falta só 6 aulinhas aí para acabar o nosso trimestre. E quem é esse amigo que ouviu a voz do Papai do Céu, hein? Claro que as crianças já vão, né? É legal você, na hora de contar a sua história, você chegar e dizer: crianças, quem aqui já ouviu Deus falar com você, assim como a Pro tá conversando com vocês, hein? Eu já ouvi Deus falar comigo dessa forma, gente. Eu parei tudo e falei: Senhor, é Tu mesmo que tá falando comigo? E ali, nossa, uma glória de Deus encheu o meu quarto e foi algo maravilhoso. Que experiência incrível, gente. Que saudade dessas experiências de conversar com Deus. Eu até agora cheguei aqui no estúdio, sabe, diretor? E aquela hora que eu fui lá na minha sala, passei ali pelo nosso templo, nossa igreja ali, tinha as irmãs ali orando, que toda quinta-feira que eu venho gravar, eles têm um grupinho de oração ali na igreja, eles estão orando. Ai, me deu uma saudade, sabe, diretor? Me lembrei dos tempos que eu congregava lá na tua igreja e que tinha essas campanhas de oração e eu acordava de manhã cedo para ir para as campanhas de oração. Nossa, que saudade de orar e conversar com Deus. E como é bom a gente ouvir Deus falar com a gente, né? Hoje eu moro tão longe da central, não tem essa oportunidade aqui que eles têm de estar orando assim pela manhã. Como é gostoso. Aí passei ali, sabe, diretor, aquele choro, as irmãs orando assim, nossa, que coisa gostosa, né? Como é bom conversar com Deus e no coletivo parece que é melhor ainda, né? Então, fala para sua criança, crianças, quem já ouviu Deus falar, mas assim, como eu tô falando com vocês, assim, realmente escutar Deus falar, alguém que já teve essa experiência? Acredito que eles vão dizer que não, né, que é uma pena, mas acredito que eles vão dizer que não. Mas vocês sabiam que alguém da nossa história é um menino, gente? Olha que incrível como Deus fala com nossas crianças. E é uma aula que você pode estar ressaltando para a sua criança que ela é importante para Deus, que Deus também usa elas, que Deus também quer falar com elas, Deus quer se relacionar com elas. Olha só, elas são importantes para a igreja, elas não são a igreja do futuro, não, elas são a igreja de hoje, do presente. Futuro sim, elas vão ser alguém ali fluente na obra do Senhor, mas hoje elas são a igreja do presente, então assim, elas são importantes para Deus.
E isso aí, falar sobre Samuel, é legal falar para nossas crianças, né? Assim como Deus falou com o menino, qual é a diferença dos dias de hoje? Não é o mesmo Deus? Ele mudou? Não, ele permanece o mesmo, ele não mudou. É o mesmo Deus, é o mesmo amor, é a mesma essência. E Deus, ele quer se relacionar com nossas crianças e quer ser amigo delas, mas não só amigo, só de igreja, né? Eu vou lá na igreja, não é amigo íntimo, é estar todos os dias, é conversando, é fazer parte do dia a dia da criança, é morar realmente dentro do coração e ser prioridade da criança. Olha que incrível, né? Você plantar esse desejo no coração da sua criança de abrigar dentro dela o Espírito Santo como morador residente, né? Como presidente da sua vida. E deixar que ele venha controlar todas as suas decisões e ela se preocupar em cada decisão há uma consequência, né? Então, que elas venham se preocupar em fazer o que é certo, para que não venha entristecer o Espírito Santo. Foi assim com Samuel, né? Quando Deus começa a falar com ele sobre os filhos de Eli, nossa, o menino foi criado ali naquela corrupção, mas ele foi um menino temente a Deus e foi um grande homem de Deus, né? Foi servo, sacerdote, juiz, profeta. Olha como Deus usou Samuel na sua geração e Deus vai usar as nossas crianças, né? Em nome de Jesus, nós temos que profetizar isso, que Deus também quer usar as nossas crianças dentro da casa delas, dentro da escola, no meio social que elas convivem. Deus quer usar essa geração, não é o futuro de amanhã, não é hoje, é o presente. Deus quer usar essas crianças. Então, use essa aula, use a figura ali de Samuel, crianças. Deus usou Samuel. Deus tinha um projeto na vida de Samuel, Deus falou com Samuel, Deus também fala com as nossas crianças, Ele tem prazer em se relacionar conosco. Então, você vai estar dizendo para elas, crianças, vocês já ouviram? Não, mas assim, né? Se você tem experiência de ouvir a voz de Deus, fala a sua experiência. Mas vocês sabiam que na nossa aula tem uma criança também que ouviu Deus falar nitidamente? Quem será essa criança? Vocês sabem quem é? Algumas já vão dizer que é Samuel, outras vão ficar pensando e até vocês chegam na conclusão, né? Samuel, Samuel. Aí tem aquela musiquinha da Aline Barros, Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Canta com eles, porque é bem legal. Mas vamos lá, objetivo: compreender que o amigo de Deus ouve o seu chamado e o atende. Olha, gente, é difícil, né? Meu Deus, como é difícil, Jesus, renunciar às nossas próprias vontades para atender o chamado de Deus. E entender que ouvir a Deus é fazer a sua vontade, verdade. Lendo esses objetivos, eu me lembrei que final de semana passado eu preguei num congresso e eles cantaram aquele hino tão conhecido, gente. E eu queria, sabe? Não sabe quando você sai de casa assim, quer ouvir a voz de Deus? Gente, eu até levei um lenço. Jesus, hoje eu vou chorar. Hoje eu quero chorar, hoje eu quero sentir, Senhor, a gente sabe que quando a gente prega, nós é que temos, né, que tá ali levando a palavra de Deus, mas sabe aquele dia que você que quer receber, você que quer se alimentar, claro que a gente tem que estar preparado para essas situações, né, a gente tem que estar preparado para levar a palavra de Deus, e eu louvo a Deus por isso, né, de eu estar naquele momento ali levando a palavra de Deus com muita seriedade e credibilidade. Mas eu estava assim com o meu coraçãozinho querendo mais de Deus, querendo ouvir a voz de Deus, e Deus realmente falou comigo através de um hino, gente. Deus não levantou um profeta, olha, falando em ouvir a voz de Deus, né? Esse é o objetivo da nossa aula, né? O Espírito Santo me fez lembrar agora que eu queria ouvir a voz de Deus. Eu não queria ser só um canal para transmitir as bênçãos de Deus, mas eu também queria receber. Eu queria ouvir algo da parte de Deus, e Deus falou realmente comigo através de um hino. Aquele hino tão conhecido da Cassiane, né? A tua palavra escondi, agora esqueci, dons e talentos, esqueci o nome, mas fala ali, né? Que a tua palavra escondi, guardada em meu coração. Gente, como Deus falou comigo, eu comecei a chorar naquele momento, que a parte ali que Deus falou, né? Meus dons e talentos é pra te servir. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração e eu falei, Senhor, é verdade, eu quero usar os meus dons para te servir. Os meus talentos, eu faço tanta coisa. Nossa, Deus me deu tanta capacidade, tanta criatividade, Senhor, eu quero usar tudo isso para te servir. Não para benefício próprio, mas para te servir. Então, assim, como Deus falou comigo através daquele hino, gente, como Deus, Ele é bom.
E aquilo entrou com uma responsabilidade no meu coração de fazer a obra de Deus cada vez mais com seriedade e usar tudo isso que Deus me deu para servir a Ele, para fazer a vontade dEle. Mas vamos ali, versículo, fala, pois o teu servo está escutando, 1 Samuel capítulo 3 e o versículo 10. E o que eu fiz? Uma coroazinha, a minha aqui ficou pequenininha, mas você amplia, corta um pedacinho de papel, porque eu não cortei na hora, acho que eu estava conversando e acabei não cortando uma tira maior para poder pôr na cabeça. E ela vai ficar, essas orelhas, na direção da sua orelha e o tema vai estar aqui, né? O versículo bíblico, fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. Então eu fiz uma orelha bem grande para mostrar para a criança que a gente precisa escutar, prestar atenção, porque Deus vai falar, pode falar através de um hino, como falou comigo, Deus pode falar através da palavra dele, Deus tem as suas maneiras de falar com a gente, mas nós precisamos estar atento, escutando, com o coraçãozinho aberto para ouvir Deus falar. Deus vai falar de qualquer jeito? Ah, não vai não. O nosso Deus é um Deus organizado e Ele não fala assim de qualquer jeito, não. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele possa entrar e falar conosco. Aí está. Tem também, tá, professores, preto e branco, que você possa estar fazendo até para sua criança, né, de atividade, ela venha colorir e está ali, né, o ouvido lembrando, né, que ela tem que prestar atenção para Deus falar com ela. Vamos lá, e também tem aí uma dinâmica que eu gosto muito, que é a dinâmica do dado, e tem ali, também tem você vai precisar de um dado normal, e eu também deixei ali um dado com as formas de ginástica, porque as minhas crianças, eu uso muito essas formas de ginástica, porque é o momento que elas têm para sair da sua cadeira, se levantar, se exercitar, e é aquele momento que ela está se exercitando, ela está aprendendo, ela está memorizando. Então ali, você pode estar usando os dois dados ao mesmo tempo, né? Um dado normal e o dado ali das ginásticas, ou só o dado normal, fica aí no seu critério. Quer algo bem mais animado? Usa também o da ginástica. Como vai ser? Faça um círculo aí com as suas crianças. Uma criança vai jogar o dado. Ah, caiu no número 3. Agora ela vai escolher 3 crianças para recitarem um versículo bíblico com ela. Aí, agora vai jogar o dado das formas ali, da ginástica. Ah, caiu numa posição. Uma posição, vamos supor. Todas as 3 crianças, juntamente com a criança que jogou o dado, vão recitar o versículo bíblico fazendo aquela posição de ginástica. Voltou para o canto dela. Agora a outra criança vai lá e joga o dado. Caiu no número 5. Agora aquela criança vai escolher mais 5 crianças para recitar o versículo bíblico fazendo o movimento do dado. O movimento, né, da ginástica ali do dado ao lado. Se não quiser a ginástica, só joga o dado e a criança, só todas as 5, um exemplo, né, vão recitar o versículo bíblico. Então, olha que legal, não é uma dinâmica legal? Eu gosto muito dessa dinâmica, acho bem divertida. Agora para a nossa hora da nossa história. Pessoal, eu fiz aqui a nossa história bem simples, porque eu sei que quem não tem impressora gasta muito para imprimir. Então, eu pensando em vocês, eu fiz tudo preto e branco, olha só, e fica bem legal, fica uma imagem, e peguei uma imagem bem legal. Eu fiz um varal aqui, eu e o diretor fizemos um varal aqui, e eu iria contar a nossa história crianças. Então, vocês já sabem que o menino da nossa história se chama Samuel. Aí, consegue ver, diretor? Mais para minha direita. Mais. Aqui. Samuel. A nossa história não tá contando ali do Samuel, que Ana, gente, vamos resumir, vamos enxugar. Por quê? Porque a nossa criança não tem muito tempo de concentração e não é o foco ali que Ana queria um filho e tal. Você pode até entrar nessa questão, mas não entre em detalhes. Vocês lembram da história de Ana, que queria muito ter um filho? Aí o Senhor deu para ela um bebezinho e ela colocou o nome de Samuel. E ela falou que ele ia ser criado ao templo se Deus cumprisse o desejo do coraçãozinho dela. E ele estava lá. Ele foi lá ser criado pelo sacerdote Eli no templo, na casa do Senhor. Aí, uma certa noite, criança, Samuel, ele ajudava no templo, não, né, no tabernáculo. Tinha como se fosse uma igreja móvel, né, gente? A gente vai dizer isso para crianças que não era uma igreja hoje, assim, de madeira ou de
alvenaria, como a gente tem hoje. Mas era uma igreja construída com tecidos, era uma igreja móvel, porque quando eles fossem se mudar de local, porque eles estavam aonde? Caminhando para a Terra Santa, não é? Caminhando para a Terra Santa. Eles estavam, né, a igreja, eles sempre caminhavam, então por isso que eles tinham esse tempo móvel. Só porque agora, nesse momento, não, eles já estavam na terra que Deus tinha prometido. Só porque quem iria construir o templo, né, não seria ele, seria Salomão. Então eles estavam lá com o tabernáculo. Aí o que acontece? Samuel ajudava lá no templo, né, vamos botar assim, no templo, Samuel ajudava ali no templo. Aí, uma certa noite, Samuel estava ali dormindo e ele escutou uma voz, alguém chamando ele. Daí aqui tem as imagens, ó. Samuel, Samuel. E você vai estar mostrando as imagens. Quando Samuel escutou a voz, ele ficou pensando: quem será que está me chamando? E ele logo entendeu: nossa, quem está me chamando é o profeta Eli. Aí ele foi lá, ó, nossa, é o profeta, é o sacerdote Eli. E ele já foi todo faceiro, nossa, ele tá me chamando, eu tenho que ir lá atender ele. E ali você vai estar mostrando as imagens e contando a história. E ele foi, crianças, olha só, foi lá perguntar para o profeta, porque gente, eu tô confundindo o profeta com um sacerdote, o diretor. Ele foi lá perguntar para Eli o que ele queria. Aí ele disse: olha, Eli, eu cheguei aqui, o Senhor me chamou. E ali você vai estar botando as suas imagens no varal. Aí Eli pega e fala, né, que não, ele não chamou. Ficou pensando: nossa, mas eu não chamei o menino, volta a dormir. E lá foi Samuel todo pensando: nossa, mas eu escutei uma voz e voltou para a cama. De repente, a segunda vez, e agora você vai estar repetindo essas imagens, porque é uma sequência, né? Segunda vez, ele volta a dormir seu soninho. Novamente uma voz chama, e ele pergunta: nossa, Eli está me chamando de novo? E ali você vai estar contando, né, para as crianças. Aí foi a segunda, e ele volta tudo aquilo ali de novo. Aí foi a terceira vez, novamente. Quando chegou a terceira vez, Eli pega e entende que era Deus chamando Samuel. Ele entendeu que aquela voz era Deus e ele pegou e orientou Samuel. Samuel, quando alguém te chamar novamente, escutar essa voz, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, pela quarta vez, quando Deus chama Samuel, ele pega e responde, né? Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. E ali, crianças, Deus começou a falar com Samuel e falou várias coisas. E você vai estar falando ali sobre também o pecado dos filhos de Eli. Deus falou tantas coisas com Samuel e Deus começou a usar aquele menino na sua presença. E ali você vai estar falando, né, sobre isso, né, que Samuel escutou a voz de Deus. E Deus começou a usar aquele menino e Deus fez dele um grande homem na sua presença. E aqui você já vai entrar na sua conclusão e vai dizer para a criança, Deus falou com Samuel, né, nitidamente. Mas como que Deus pode falar com a gente? Aí você vai estar mostrando aqui as imagens. Deus pode falar com a gente através de sonhos. Deus pode falar com a gente igual como falou com Samuel, realmente, né, nitidamente, Samuel escutando a voz. Deus também pode falar com a gente dessa maneira. Deus pode falar com a gente usando agora sim um profeta, né? Vocês já viram na igreja, né? Um profeta, você vai estar explicando. Então, isso ali é uma forma que Deus usou muito no tempo do Antigo Testamento. Deus falava muito através de profeta com o povo. Deus pode falar conosco através da sua palavra. Lendo a Bíblia, Deus pode estar falando conosco através da sua palavra. E além de falar conosco, nós também podemos sentir Deus pertinho da gente. Como que a gente sente? Agora você vai estar mostrando para sua criança: você vê Deus? Não, gente, não vê Deus, a gente não consegue ver, mas a gente pode senti-lo. Assim como a gente sente o vento, né? Aquela tempestade, aquela ventania, aquele vento forte, a gente não sente. Ou aquela brisinha gostosa, ai, tá fresquinho, a gente não sente. Mas a gente vê o vento? Não, mas a gente sente, sabe que ele está ali. O vento do ventilador, a gente só vê o ventilador girando para lá e para cá, mas a gente se sente o vento
A mesma coisa é Deus. Às vezes nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo e podemos ficar atento, porque ele sempre tem as suas formas de falar com a gente. Mas como que a gente agora pode falar com Deus? A gente pode falar com Deus e a única forma que tem é através da oração. Então é uma forma que você tem aqui, né, de estar mostrando para a sua criança esses passos, passo a passo aqui, de como Deus pode falar com a gente e de como nós podemos falar com Deus. E eu também fiz aqui tipo megafone, que você pode estar na hora ali, né, até do seu versículo bíblico, na hora da sua história, tá usando o megafone para estar chamando o Samuel. O que eu fiz aqui também? O que é oração? São várias plaquinhas que vai explicar para a criança o que é oração. Por que oramos, né? Você pode estar indagando as crianças, por que oramos? O que é oração? Oração é conversar com Deus. E por que oramos? Porque é através da oração que é a única forma que temos para falar com Deus. Quando devemos orar, crianças? Daí essas plaquinhas é uma indagação que você vai estar perguntando para as suas crianças, né? E veja o que ela aprendeu, que ela vai te responder através dessas perguntas. Quando devemos orar? Em todo tempo. Como devemos orar, hein? A gente pode orar como? Será que é só de joelho dobrado? Hein? Não, a gente pode conversar com Deus, orar andando, trabalhando, na escola, em pensamento, joelhos dobrados, deitados. Em todo tempo podemos falar com Deus. E como o Senhor responde às nossas orações? Aí tem aquele semáforo, né? Que ele pode responder com sim, não ou espere. E de que forma a oração ajudou vocês a se aproximarem do Papai Celestial? Aí aqui já é uma resposta individual, né? Que eles vão falar para vocês. Tem também aqui um relógio. Eu fiz aqui que vocês também podem fazer de atividade para a sua criança, né? Aqui, ó. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6 e o versículo 18, ó. Aqui um relógio simbolizando para a criança que ela pode orar em todo o tempo. Não é só um horário específico, não. Ela pode falar com o Papai do Céu em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora. É só a gente se conectar, né? Só parar e conversar com Ele, né? Vamos lá. Tem aí o relógiozinho. Tem ali do menino orando, da menina orando. Fixando a aprendizagem, tem vários modelinhos lá no Drive para você. E tem uma dinâmica também, que essa dinâmica eu acho bem legal, né? Uma criança com os olhos vendados terá que reconhecer as vozes dos colegas. Depois, terá que reconhecer a voz de alguém estranho. O que você vai falar? Você vai combinar com alguém da sua turma na hora da dinâmica. Essa pessoa vai entrar, algumas pessoas, né? Você vai combinar com algumas pessoas, uma de cada vez vai entrar, você vai vendar uma criança. Agora você vai chamar um aluno aleatório e ele vai ter que falar alguma coisa, a criança vai ter que reconhecer a voz daquele aluno. Tá, agora no meio daquelas todas as pessoas vai vir alguém que a criança não reconheceu a voz. Então agora sim, a criança vai ficar pensando, quem será essa voz? Eu não conheço essa voz. Então é onde a gente pode estar associando a história bíblica. Samuel também não conhecia a voz de Deus, né? Só que ela teve que aprender que era Deus falando com ela. E assim a criança vai se sentir como foi com Samuel, né? Ela também não vai reconhecer aquela voz, ela não sabe de quem é. Então, você pode estar pegando outra criança e a outra alguém aleatório, entra um de cada vez, vai que acaso outra criança queira fazer também, ou só uma criança, alguém diferente, só para fazer essa comparação, né? Que no meio de todas aquelas vozes, teve uma que a criança não reconheceu. E que não está no cotidiano dela, igual Samuel, não estava no cotidiano dele escutar a voz de Deus, então ele achou que fosse o profeta Eli, por isso que ele se enganou, mas depois que ele aprendeu que era Deus, ele se tornou super amigo de Deus e se tornou um grande homem na presença de Deus. Lembrancinhas, é um cartãozinho que você vai estar colando um bis, aquele chocolate bis embaixo, fica muito bonitinho esse cartãozinho, é muito bonitinho mesmo. Então, professores, esse foi mais uma aula. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e aguardo vocês semana que vem, ok? Até lá!